Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa playlist de sistemas de controle. Agora a gente vai ter a nossa aula de sistemas dinâmicos. Vai ser apenas uma revisão de algumas coisas bem importantes para vocês relembrarem. E eu vou abordar também a transformada de Laplace nessa aula. Então, uma introdução. O que é o sistema dinâmico? O que é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em um sistema dinâmico? É basicamente alguma coisa que muda ao longo do tempo ou que a gente quer analisar o comportamento ao longo do tempo. Então, aqui estão alguns exemplos bem clássicos. A gente tem um circuito RCL, que a gente quer ver o comportamento da corrente ao longo do tempo. A gente tem uma barra que está transferindo calor, a gente quer ver como que é o comportamento das transferências de calor ao longo do tempo. A gente tem aqui um tanque de água enchendo, por exemplo. E aqui a gente tem uma suspensão de um carro. A gente quer saber qual que seria o deslocamento dela ao longo do tempo. Então, basicamente, o sistema dinâmico, a gente utiliza as leis físicas para modelar ele. E, em grande parte, são equações diferenciais. E, exclusivamente, nessa curso de playlist, desse curso de controle, a gente vai abordar vão ser equações diferenciais ordinárias e, na maioria dos casos, lineares. Então, isso aqui vai ser algo bem geral que funciona para vocês pegarem a ideia. Então, o que é uma equação diferencial? É basicamente quando a gente tem a nossa função aqui e a derivada. A gente está resolvendo essa igualdade. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que é o seguinte, que a nossa função ela é igual à nossa derivada por um fator de escala, seja reduzido, aumentado, distorcido, não importa muito, mas quer dizer que o formato se mantém. E o mesmo vale se fosse uma outra ordem. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que a gente deriva, a característica principal, nossa função, ainda está lá. E existem duas funções que têm essa característica. A exponencial, se a gente derivar a exponencial, vai dar exponencial mesmo, só que a gente tem que derivar o expoente. Então, dependendo do expoente, pode reduzir, aumentar, mas a essência da derivada tá igualzinho. E a função seno e cosseno é a mesma coisa. A gente geralmente só usa seno, mas poderia ser cosseno, não dá na mesma. Se a gente derivar duas vezes o seno, a gente volta nele mesmo. Só que aí vai ter um fator, vai estar o sinal trocado, pode estar reduzido, a escala, ou aumentado, depende. Mas a essência é a mesma. Então é isso que eu quero que vocês pegam. E qualquer combinação dessas duas serve. Então a gente pode ter uma soma dessas duas, uma multiplicação dessas duas. Também pode ter esse tipo de coisa. Então aqui eu vou dar um exemplo. A gente tem um sistema massa-mola-amortecedor. Então a gente tem o deslocamento aqui para cima, mas a gente tem uma força que empurra. A gente aplica a segunda lei de Newton e faz o somatório de forças ser igual a massa vezes aceleração. Então a gente tem a força que empurrou aqui, que está nessa direção x. A gente vai ter a força da mola querendo puxar para baixo o sistema e a do amortecedor também. Então a gente está aqui, as nossas forças. Então a do amortecedor está aqui. Vai ser B vezes a velocidade. A velocidade aqui eu vou denotar como x ponto, que quer dizer a primeira derivada em relação ao tempo no deslocamento x, né? E kx. O sinal está contrário porque essas forças elas estão contrário ao sentido do movimento. Mais uma força F, que não está mostrando aqui no desenho, mas é uma força que a gente empurra, por exemplo. Só que eu vou considerar ela como zero. Aí eu posso reescrever aqui, ó. Aqui, ó, tá a massa vezes a aceleração no final. Eu reescrevo isso aqui. Eu vou chegar nessa forma aqui, ó. Eu basicamente joguei tudo que tinha x para um lado e dividi por m. Só que aqui eu vou considerar a força como zero, só para ficar mais prático. Então a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem aqui embaixo. Segunda ordem por causa da ordem da derivada que a gente tem, né? Então a gente tem uma derivada de segunda ordem aqui, então a equação diferencial é de segunda ordem. E nesse caso ela é homogênea porque ela está sendo igual a zero. Se a gente resolver isso aqui, lá por métodos de EDO, tanto faz agora, não importa muito, mas a gente vai ter que a solução é algo desse tipo. Então é uma exponencial vezes um seno. E é isso que eu quero que vocês pegam. Exponencial vezes o seno. Se a gente for plotar, a gente vai ter algo desse tipo aqui, uma função que oscila e vai perdendo energia ao longo do tempo por causa do amortecimento, né? Então beleza, essa que é a ideia. Isso se aplica em basicamente outros sistemas dinâmicos. Então a gente pode fazer a mesma coisa
um sistema RCL. A gente vai ter a equação diferencial bem parecida, na verdade é a mesma equação diferencial, só que agora não vai ser mais x, vai ser o i que representa a corrente, e vai mudar os parâmetros, mas o resultado final vai ser uma exponencial vezes uma seno. Então é isso que eu quero que vocês gravem de sistemas dinâmicos. Agora vamos entender o porquê que a gente porque pode ser trabalhoso analisar as coisas no domínio do tempo. No domínio do tempo que a gente quer, né? A gente trabalha no domínio do tempo, essas coisas. Só que isso tem operações matemáticas de convolução, que às vezes é uma multiplicação ou uma integral, que pode ser muito difícil pra gente fazer na mão. E mais difícil ainda pro computador fazer. Eles têm algoritmos de ordem de grandeza numérica muito alta, então pode demorar muito, pode ser muito custoso do ponto de vista computacional. É uma coisa que facilita drasticamente é analisar no domínio do Laplace e depois a gente volta pro tempo. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente faz, mas basicamente a gente pega essas coisas mais complexas, de convoluções, e a gente transforma em uma coisa algébrica no domínio do Laplace. Antes de tudo, vou falar um pouquinho sobre LTI, são basicamente sistema linear invariante no tempo, para às vezes vocês encontrem isso e saberem assim de onde surgiu. Mas basicamente tudo que a gente vai abordar aqui vai ser um sistema linear invariante no tempo. Lá no finalzinho vai ter um pouco de sistemas não lineares, mas aí eu vou falar. É um sistema não linear. Um sistema linear é bem simples de entender. Se a gente tem uma entrada x, uma saída y, e a gente multiplicar essa entrada por uma constante a saída vai ter que ter esse mesmo comportamento multiplicado. E se a gente tem outro sistema com uma entrada x2 e uma saída y2, se eu somar as entradas dos dois, as saídas vão ter que ser somadas. Então, essa é uma característica de um sistema linear. Invariante no tempo quer dizer que ele se comporta da mesma forma ao longo do tempo. Então, se a gente pegar o nosso x e deslocar um pouquinho um tempo, uma defasagem no tempo, por exemplo, um atraso, o comportamento da função vai ser o mesmo, a saída. Então, isso é a parte mais importante de entender de sistemas LTI. Então, aqui está a mágica. Então, a gente está aqui no domínio do tempo, equações diferenciais. A gente vem, aplica a transformada de Laplace e vai no domínio do Laplace. E, a partir disso, a gente consegue apenas com operações algébricas analisar no domínio da frequência e ter as respostas que a gente precisa dos nossos problemas. E depois a gente pode voltar para o domínio do tempo, que é só usar a inversa de Laplace, ou se a gente tiver na resposta em frequência, a gente usa a inversa de Fourier. Então, do ponto de vista computacional, fica muito mais fácil, e principalmente para projeto de controladores, fica extremamente mais fácil a gente fazer as coisas no domínio do Laplace. Então, essa é a transformada de Laplace. E aqui nesse começo a gente vai estar trabalhando com controladores contínuos, então vai tudo ser contínuo, do cálculo, tudo bonitinho, só para se situar. Depois a gente vai ter um pouquinho lá de controle digital, aí vai ser as coisas um pouco mais discretas. Mas por enquanto, a gente está no domínio contínuo, então a transformada de Laplace, nunca vocês deveriam esquecer disso. É basicamente um operador de integral, uma integral imprópria, que vai de 0 a infinito. E eu não vou resolver aqui, mas você podia pôr uma função, fazer um teste, coloca seno de t aqui, ou coloca t quadrado, nessa f de t e resolve. É bem simples, é só resolver uma integral imprópria, pode dar um trabalho, dependendo dessa f de t pode, mas quando a gente trabalha em controle, vocês vão ver que fica muito fácil saber a transformada de Laplace, função transferente e tudo. Então é isso, o S é um sigma mais J ômega e o J é a unidade imaginária. Então é basicamente isso. Não esqueçam disso, porque às vezes vai ter um sistema dinâmico na sua prova, vai ter lá seno de ômega t, você vai ter que pegar o Laplace daquele seno e você vai esquecer qual que é. Então é só pôr na integral que vocês nunca esquecem. Então, as propriedades da transformada de Laplace, bem simples. O que a gente faz? Quando a gente tem uma f de t e a gente passa por Laplace, a gente denota como f maiúsculo de s. Só para vocês irem se habituando com a notação. Então, se a gente multiplicar por uma constante alfa, vai ser multiplicado pela constante alfa. Beta, beta. Nenhum segredo, é a mesma ideia do sistema linear. Se a gente tiver um atraso no tempo, então um f de t menos lambda, a gente vai simplesmente multiplicar a nossa f por menos s lambda. É bem simples. Se vocês quiserem, vocês podem pôr aqui nessa integral e resolver.
E se a gente multiplicar por uma exponencial de AT, a gente vai simplesmente somar na nossa função transferência final. E agora vem a parte mais importante, que é a derivada, a diferenciação. Então, se vocês fizeram um curso de equações diferenciais, provavelmente vocês viram isso aqui. Se a gente tem a primeira derivada da f, vai ser a transformada da função original, da f de s, vezes o s, que é o s representa a ordem da derivada. Então, por exemplo, como a derivada é de primeira ordem, o s vai ser s elevado a 1. Pelo menos eu gosto de lembrar assim. Menos f calculado em zero, que seria uma condição inicial. Derivada de segunda ordem, mesma coisa. S, a ordem é segunda, então é 2, é quadrado, a função s, menos f de s, beleza, e aqui também. Então, quando vai aumentando aqui, esses termos vão ficando bem grande mesmo, e pode ser bem difícil. Mas lembra que eu falei que é fácil? Lembrar quando a gente trabalha com em sistema de controle? Por quê? Porque a gente usa função transferência. Então, o que é função transferência? A gente vai considerar um sistema aqui, sistema SISO, vocês vão ouvir muito isso. Sistema SISO é Single Input, Single Output, que é uma entrada, uma saída. E aí esse é o sistema. A função transferência ela é definida como o quociente entre a saída pela entrada. Então a gente pega a saída e divide pela entrada. Ok? E o que isso quer dizer? Olha que bacana. Só que só vale função transferência, só faz sentido a gente falar de função transferência quando as condições iniciais do sistema são nulas. E faz sentido, né? Porque quando o tempo é zero, a gente ainda não ligou o circuito, a nossa mola não está se mexendo ainda, porque tem uma condição inicial que a gente adota como referência. Então, olha como que vai simplificar. Lembra da propriedade de diferenciação? Tudo aqui que depende de uma condição inicial é anulado. Então, quando a gente trabalha em controle, funções de transferência, a gente vai pegar a derivada e vai só colocar o s vezes a ordem da derivada. Então, por exemplo, aqui se fosse a aceleração que a gente estava trabalhando, vai ser simplesmente s quadrado f de s. Não tem nenhum segredo. E se aqui for derivada terceira, é s terceira f de s. Quarta, s a quarta f de s. Então, essa que é uma das propriedades bem fundamentais da função transferência e facilita muito as nossas contas, né? Então, tem a transformada inversa de Laplace. Só para vocês saberem, não precisa lembrar muito disso, mas é o jeito que a gente faz para voltar no domínio do tempo, né? E a última coisa que a gente vai abordar nas próximas aulas, então eu já quero que vocês já saiam daqui não esquecendo disso jamais, é que quando a gente tem a nossa função de transferência, h de s, a gente muitas vezes vai ter um numerador e um denominador. Então, quando essa função de transferência é zero, quando que ela é zero? Quando a parte de cima é igual a zero. Então, se a parte de cima é igual a zero, a gente tem o zeros da função de transferência. Então, isso aqui representa um monte de multiplicação. Então, isso aqui é s menos e de 1 vezes s menos e de 2 e assim por diante. É isso que essa notação quer dizer. Então, os valores que dão zeros, que a gente está chamando de z, a gente chama de zeros da função transferência. Então, quando a parte de cima é igual a zero. E, analogamente, quando a parte de baixo é igual a zero, então a nossa função transferência está explodindo para o infinito, a gente tem os polos da nossa função transferência. Então, isso é uma coisa que vocês nunca devem esquecer. Então, parte de cima igual a zero é zeros da função transferência. Parte de baixo igual a zero, polos da função transferência. Isso é extremamente importante para os projetos de controladores para analisar a estabilidade. Então é isso. Agora eu vou dar dois exemplos para vocês de um deles é um controle de um carro, um controle bem simples, na verdade, de um modelo bem simples. E o outro é de um pêndulo. É mais para mostrar uma equação diferencial para vocês. A gente aplicar a função transferência, depois usar o MATLAB e o Python para calcular para a gente a resposta no domínio do tempo. Bom, gente, então a gente tem o nosso modelo do carro e é bem simples. A gente tem esse U que representaria a força que vai empurrar o carro. E a gente tem a força de atrito, né? Que é esse Bx. Então aplica a segunda lei de Newton, somatório de forças tem que ser igual a massa vezes aceleração. Como a gente só tem o U atuando na direção do nosso sistema, que é onde ele está tendo movimento, e a força contrária, que é a força de resistência, que seria esse B vezes x ponto.
Então, beleza. Essa que é a ideia. Agora a gente pode manipular isso aqui para isolar tudo que tem x de um lado, que seria a saída do sistema, e do outro lado do direito a entrada, que é a nossa entrada U. Só que a gente, como está trabalhando com carro, a gente não vai medir a velocidade. A gente vai resolver isso. Opa, desculpa, a gente não vai medir a aceleração, a gente vai resolver em velocidade. Então eu vou colocar x ponto igual a v e vou dividir massa em todo mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou transformar uma EDO de segunda ordem numa EDO de primeira ordem, só que eu estou analisando a velocidade. Então eu vou ter que v ponto mais bv tem que ser igual a u dividido por m. Então beleza, agora a gente só aplicar a transformada de Laplace. Como a gente tem a primeira derivada, vai ser v de s vezes s mais b vezes v de s. É bem simples. E lá do outro lado, a gente vai ter u de s dividido por m. Bem tranquilo. Agora a gente tem que fazer a função transferência. Então, a função transferência é saída, a saída é a nossa velocidade, é o v, pela entrada, a entrada é u. Então, a gente só vai dividir os dois e isolar. Com isso, a gente vai ter uma função transferência que, para esse caso, o numerador vai ser 1 sobre m e o denominador vai ser s mais b, dividido por m. Depois vocês podem fazer essas manipulações aí, mas essa que é a ideia. Então agora a gente vai só dar uma primeira olhada nos nossos zeros e polos. Zeros, ele não tem zeros, porque a parte de cima nunca vai ser zero, só se a massa for zero, mas se a massa for zero, não tem sentido no nosso sistema físico. E o polo, ele tem um único polo, que é quando S é igual a menos B dividido por M. Então, esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer resolvendo numericamente. E o que é para ter como uma resposta? Nosso sistema é para dar uma entrada unitária U, né, um step. A gente vai ter uma resposta que vai ser um gráfico mais ou menos desse tipo. Então ele vai crescer muito rápido num período pequeno de tempo e depois ele estabiliza próximo de uma região. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que pro problema do pêndulo. E aqui é a mesma ideia, aplicando a segunda lei de Newton para movimentos angulares, no caso. Eu não vou focar muito assim nessa parte de equações dinâmicas, porque isso aqui provavelmente vocês já sabem e geralmente a gente já tem essas informações na parte de controle. Então a gente vai ter uma equação diferencial desse tipo, só que ela é não linear, por causa que tem esse seno de θ. Então não é um comportamento linear que a gente está acostumado. Só que a gente, para pequenas deformações, a gente aproxima esse seno de θ para θ, porque a gente está trabalhando com ângulos muito pequenos. E ângulos pequenos vamos pôr de até 10 graus. Na verdade, acho que até 15, mas até 10 graus a aproximação tá boa. Então a gente pode escrever a equação como a segunda derivada de θ, g por L vezes θ, é igual ao nosso TC, que seria o torque, dividido por ml quadrado. O torque vai ser a nossa entrada, né, do sistema, então aplica Laplace, a mesma ideia, a gente vai ter s quadrado, a função de θ em s, g por L, θ em s, e a função transferência do nosso input, que é o torque, e isso aqui dividido por ml quadrado. Agora é só isolar os termos para achar a função transferência. Função transferência é a saída pela entrada, a saída é o ângulo θ, a entrada é o torque. Então é só isolar os termos aqui agora. Então a gente vai ter algo desse tipo, vai ser 1 dividido por ml quadrado. E embaixo a gente vai ter s quadrado mais g dividido por L. Então, essa que é a nossa função transferência. E agora ela não vai ter de novo zeros, igual ao nosso exemplo anterior. E os polos é só a gente isolar a parte de baixo igual a zero. Então, os polos vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos GL. Então, beleza. Essa que é a ideia. E como o sistema nosso não tem amortecimento, a gente não considerou amortecimento, pelo nosso torque de entrada, a gente é para ter um pêndulo que vai oscilar como uma função seno, só que ela nunca vai parar, porque não tem amortecimento, nunca perde energia.
Então, essa que é a ideia, e agora a gente vai implementar isso em programação. Bom, gente, antes de tudo eu queria enfatizar que vocês não precisam saber MATLAB, porque as coisas mais importantes para controle eu vou ensinar as funções, as implementações, mas é legal que vocês saibam um pouco de linguagem de programação para ajudar. E se vocês quiserem aprender MATLAB, eu tenho uma playlist completa no canal com vários vídeos só de programação em MATLAB. Mas não é pré-requisito, tá? Fiquem tranquilos que eu vou todas as funções, as coisas mais importantes para controle, eu vou ensinar. Então tá aqui, né, o nosso modelo do carro. Modelo bem simples, eu defini os parâmetros como a massa, o, o coeficiente de amortecimento B e a nossa entrada unitária que imagina que é a força. Nesse caso eu coloquei como 500 newton. Então, a única coisa que a gente precisa definir é a função de transferência do nosso sistema. Então, a gente vem aqui no MATLAB, escreve help_tf e existe basicamente duas formas de declarar a função de transferência. Eu vou mostrar a primeira agora, e é a que eu mais gosto para deixar o código mais limpo, e a segunda eu vou mostrar no exemplo do pêndulo. A primeira delas é quando a gente coloca um numerador e a gente define um vetor para esse numerador, e depois a gente define um outro vetor para o denominador. Então, aqui no caso, o numerador é 1 sobre m, que se a gente lembrar lá, estava 1 sobre m. E o denominador vai ser basicamente 1, e o outro vetor vai ser b sobre m. Então, esse 1, o MATLAB já vai entender que a gente está trabalhando com S, porque ele vai sempre olhar a ordem de grandeza, o tamanho do vetor. Então, agora a gente escreve como g é igual a tf, numerador, denominador. A gente roda o código aqui. E se eu clicar em G, tá aqui, é a nossa função de transferência. O MATLAB já fez tudo pra gente, sem nenhum problema. Agora, a gente quer ter a nossa resposta no tempo. Então, para isso, o MATLAB ele tem uma função que chama step. A gente pode vir aqui e escrever help step, que ela representa basicamente a resposta no tempo de uma função step unitária. Só que no caso a gente não quer que ela seja unitária. A gente quer que ela seja multiplicada pela nossa força de 500 newton. Então a gente pega a nossa função de transferência g e multiplica por esse u. Então com isso o MATLAB já vai dar pra gente a nossa resposta no tempo. E se a gente der uma olhada aqui no gráfico, esperando aqui, né? Tá compilando o código e beleza, tá aqui o gráfico. Se a gente vê que a velocidade máxima lá é 10 metros por segundo, então, ok, tá algo coerente. E era o esperado que a gente tinha que ter para esse problema. Então, era essa que é a ideia. Agora a gente vai resolver o exercício do pêndulo. Então tá aqui, o pêndulo é a mesma coisa, a gente define os parâmetros antes, o comprimento, a gravidade no caso, e o vetor de tempo. Aqui a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente, porque a gente vai pôr mais um parâmetro na nossa função step lá do MATLAB. Mas o resto é a mesma ideia, a gente está colocando os parâmetros. E agora a gente vai escrever a nossa função de transferência de uma outra forma. Essa forma pode ser muito conveniente quando você tem muitas multiplicações, coisas bem grandes. E basicamente consiste em a gente definir o S como uma variável de Laplace. Então a gente fala S é igual a TF de S. Na hora que a gente fizer isso, se a gente escrever S, o MATLAB já vai ver, ó, que é a função de transferência. Então se eu escrever agora, por exemplo, S ao quadrado mais S ao terceira, ele já entende que o S é uma variável de função de transferência. É como se a gente definisse uma variável simbólica também, se alguém já entende um pouquinho de MATLAB. Então agora é só a gente escrever a nossa função de transferência. Então não tem nenhum segredo. Aqui a gente é feito como numerador e denominador. Então aqui a gente só vai literalmente copiar. Primeiro eu vou escrever o ângulo em graus e a gente vai converter depois para radianos, tá? O MATLAB tem uma função para isso. Não se preocupe com isso. Então eu estou escrevendo aqui 5 graus, porque a gente vai pôr como entrada lá. E agora a função transferência, que é literalmente copiar o exercício que eu mostrei para vocês. Então vai ser o 1 dividido por ml quadrado. E isso aqui vai estar dividido por s ao quadrado
mais G sobre L. Então, beleza, essa é a função transferência. Tá vendo que é um jeito diferente de escrever função transferência. E beleza, tá funcionando aqui, sem nenhum problema. Agora, a gente vai definir o nosso output, que vai ser o y, vai ser step, a gente vai pôr a função transferência, e o segundo parâmetro vai ser o t, que vai ser o tamanho do nosso vetor tempo, porque eu quero analisar nesse tempo. E então é muito bacana você saber como que funciona, porque no exercício anterior o MATLAB ele fez um tempo padrão lá pra gente, mas a gente pode alterar esse tempo conforme a gente achar necessário. Só que nesse caso não é esse y que eu quero. Na hora de plotar, eu quero ter o y multiplicado pelo o ângulo que eu tava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter esse ângulo para radiano. O MATLAB ele tem uma função que faz isso. É bem simples. Então a gente coloca, vou escrever aqui ângulo rad, vai ter que ser igual a deg to rad, que seria degree to radius, radianos, né? Então, ok, aqui tem um erro aqui, eu não declarei o ângulo, né? Eu tenho que declarar o ângulo lá igual a 5. Pera aí, eu tô fazendo de novo o mesmo erro. Eu tenho que declarar aqui em cima, pera aí. Ok, declarando. Beleza, tudo certo. Agora na hora de plotar, é muito simples, eu vou pegar o y que eu tinha e vou multiplicar esse y pelo meu ângulo. Então, o primeiro variável é o tempo, que seria o eixo x, e o eixo y vai ser o ângulo vezes o y do nosso step. Agora é só rodar essa parte do código. E a gente vai ter que ter um gráfico que eu tinha mostrado para vocês. E tá aqui, ó. Beleza? Tá aí o movimento do nosso pêndulo. Então era isso. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode traduzir esse mesmo código na linguagem Python. Vai ser bem parecido, tipo, vai ser quase igual, na verdade. Gente, eu comecei falando em MATLAB porque em Python é muito igual. Por mais que Python seja uma linguagem diferente, o termos que a gente estrutura as coisas é bem diferente do MATLAB. O pessoal que implementou a biblioteca de controle, que é a biblioteca que eu estou importando aqui, tem essa parte que eles tentam importar com a mesma sintaxe do MATLAB. Então vai ficar literalmente a mesma coisa. Então por isso que eu não vou programar, eu só vou mostrar para vocês o código, porque vocês vão entender. Porque se você olhar isso aqui, parece ser MATLAB, né? Então a gente define a mesma coisa, os parâmetros iniciais, numerador, o denominador e olha a função de transferência, G. Olha, igualzinho, a gente só precisa colocar o CT, porque a gente importou lá Ctrl S CT, então a gente precisa pôr isso. E uma vantagem do Jupyter Notebooks aqui é que ele printa pra gente em latte o código, então fica um pouquinho mais bonito do que no MATLAB, né? Então essa que é a ideia. Então é bem simples, é igualzinho. E agora a gente vai plotar. E a única diferença é que a gente precisa pegar esse parâmetro t aqui da step. Então a step no Python retorna pra gente o y, que é o output, e o parâmetro t, e a gente precisa desse parâmetro t para plotar o gráfico. Então eu recomendo, tanto no Python ou no MATLAB, olhar as funções implementadas. Eles explicam, a documentação oficial explica o que cada função faz, os argumentos que ela pega, o que ela retorna, como que ela trabalha. Isso é extremamente importante em qualquer linguagem, na verdade, vocês entenderem as funções. Então, beleza, esse foi o problema do carro. Vocês podem ver que teve a mesma resposta do MATLAB. Agora a gente vai fazer o do pêndulo e eu fiz a mesma coisa. Eu vou definir a função de transferência de forma diferente. Eu defini o nosso vetor tempo aqui, que está escrito um pouco diferente, mas é igual eu escrevi no MATLAB. A gente está importando a variável s como Laplace, igual a gente fez no pêndulo no MATLAB. E agora está aqui a nossa função de transferência, a nossa resposta. Estou convertendo o ângulo e beleza, não tem absolutamente nenhum segredo. É até legal isso, né? Graças a quem criou essa biblioteca, ajudou muito o pessoal a mudar do MATLAB para o Python. Então tá aqui a resposta. Então eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos. E tá tudo na descrição, os códigos
E não se esqueçam de olhar a documentação para entender melhor como funciona cada essa STEP, a TF, só para vocês começarem a desenvolver esse senso mais crítico. Então é isso, até o próximo vídeo.